Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 5. Irmãos, esses dias nós ficamos assim detidos, e eu confesso para os irmãos que eu estou até hoje detido no Evangelho de Marcos. Fizemos a ativação 16, a igreja toda leu o Evangelho de Marcos, estivemos orando, estivemos nos alimentando dessas verdades do Evangelho de Marcos, e eu confesso que eu estou desde aquela época. Ontem eu resolvi dar uma passada no Evangelho todo. Eu disse, eu preciso ler mais uma vez. E eu sentei e disse, eu só vou levantar quando eu terminar o Evangelho. Mais uma vez, irmãos, Deus falando conosco. E hoje à noite eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração, um texto conhecido, que é o momento que Deus, através de Jesus Cristo, cura aquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Em Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia lá, Marcos capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 24. Você vai perceber que em algumas Bíblias, a primeira parte do verso 24 está na parte que fala de Jairo. Porque no meio da história de Jairo, acontece a história da mulher do fluxo de sangue. Olha aí, a primeira parte do verso 24 diz assim: Jesus foi com ele. Foi com quem? Foi com Jairo. Porque nos versículos anteriores você vai ver que esse homem de influência, o chefe da sinagoga, ele chega para Jesus, ele está com uma situação difícil, e olhe que para Jairo tomar uma posição dessa foi um romper de preconceito, de barreira, porque Jesus não estava muito bem visto nas sinagogas. O último momento que ele esteve na sinagoga curando um homem de uma mão ressequida, os religiosos estavam planejando a morte dele depois, vamos matá-lo. Então, irmão, Jairo decide romper com aquela barreira, ele procura Jesus, era alguém influente, mas que toda a sua influência, todo o seu recurso, naquele momento não estava servindo de muita coisa, porque sua filhinha de 12 anos estava muito doente, segundo ele, está quase morrendo. E aí no meio da história, quando Jesus vai com ele, nós temos como que um hiato no meio da história, uma interrupção da história de Jairo, para entrar a história da mulher do fluxo de sangue. E aí depois Jesus continua e termina aí o capítulo 5, curando a mulher e também ressuscitando a filha de Jairo. Irmãos, é tão tremendo isso, nós vamos fazer essa leitura, e Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. O verso diz, número 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para os discípulos, para a multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Feche os olhos e peça, Espírito Santo, fala comigo nessa noite em nome de Jesus. Espírito Santo, mais uma vez nós nos entregamos totalmente ao Senhor nessa hora.
a tua liberdade, Senhor, está nesse lugar. Podes falar conosco nessa noite, Espírito Santo. Abre os nossos olhos e não permita que esta semente preciosa se perca, que ela encontre um lugar em nossos corações e que ela cumpra o propósito do Pai nessa noite para nós, tua igreja. É o que nós oramos e sim te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é um touch de fé. Eu fico assim hoje assim maravilhado com a maneira com que a gente vê até pessoas mais velhas lidando com os seus aparelhos de smartphone. Interessante, né? Então, totalmente hoje sincronizadas, adaptadas, tudo num toque. É televisão, touch, é celular, touch, é mídia de carro, touch. Tudo agora são aparelhos eletrodomésticos, touch. É um toque só que resolve a nossa situação em muitos aspectos. E nós vemos aqui uma mulher que experimentou esse touch, esse toque de fé. É tão interessante, irmãos, porque a partir do final do verso 4 e todo o capítulo 5, capítulo 4, e todo o capítulo 5 fala da grandeza de Jesus sobre as grandes dificuldades que uma pessoa pode viver. Por exemplo, o final do capítulo 4 vai falar do momento que os discípulos, nós falamos isso quinta-feira passada, que os discípulos estão enfrentando uma terrível tempestade. E eles se veem numa situação que eles estavam achando que iam morrer. Eles se viram assim, cercados de ondas, de ventos experientes, mas aquilo ainda atemorizou o coração deles, a ponto deles acordarem Jesus e dizerem: mestre, não se importa que nós pereçamos, nós vamos morrer e o Senhor está aí dormindo. E Jesus ele é despertado, irmãos, e como se fosse uma coisa tão simples, ele repreende o vento e o mar se acalma. Irmãos, e aquilo fala das grandes tempestades que cada um de nós enfrentamos ao longo da nossa vida. São situações que nós perdemos o controle. E ali naquela história, Jesus nos mostra que Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Sobre tudo que nós viermos a enfrentar, irmãos. Toda a fúria das circunstâncias, das dificuldades. O nosso Jesus continua no controle de todas as coisas. E a sua palavra nos basta. A sua palavra nos é suficiente para nos devolver a bonança, para nos devolver a paz e a tranquilidade. Quem crê nisso? Irmãos, mais ainda no capítulo 5 continua, Jesus mostrando sua grandeza, sua superioridade sobre espíritos malignos. O capítulo 5 vai começar mostrando que Jesus vai a uma região chamada Gadara, e lá ele encontra um homem possesso por uma legião de demônios. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Eram soldados de infantaria, soldados de cavalaria, soldados com lança, soldados com arco e flecha. Era uma tropa para extermínio de qualquer região. Quem estava naquele homem era uma legião de demônios. Demônios dispostos a acabar com ele. Irmãos, a vida desse homem era algo deplorável. Ele vivia nos cemitérios. A Bíblia diz que ele se retaliava, que ele feria-se a si mesmo e andava de dia e de noite clamando pelo sepulcro, sem paz. E Jesus vai até aquela região, irmãos, e eu entendo que aquela tempestade possa ter sido exatamente uma retaliação para impedir Jesus chegar lá. Mas Jesus continua tendo todo o poder nos céus e na terra. E Jesus vai, independente de qualquer circunstância, chega do outro lado, aquele homem que ninguém podia prendê-lo. A Bíblia diz que mesmo tentando colocar grilhões e cadeias, ele despedaçava aquilo. Aquilo dali parecia feito de massinha de modelar para ele. Era algo assim que não trazia nenhum tipo, ele quebrava aquilo. E Jesus, com uma palavra, diz: sai desse homem. Os espíritos imploram a ele: não manda a gente, não atormente a gente. Veja, aqueles que atormentavam se veem atormentados por Jesus. O demônio que punha aquele homem em tormentos e aquela cidade em tormentos,
chega para Jesus e diz assim: não me atormente não. Ei, meu irmão, crente cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ele põe o diabo atormentado, amém, querido? Jesus chega lá e o demônio tem que sair, e ele sai daquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem é visto assentado, vestido, porque ele também andava nu, e em perfeito juízo. Irmãos, que libertação! Quantas pessoas têm sido opressas, quantas pessoas têm sido escravas de Satanás, e Jesus continua dizendo: eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para arrancar todo tormento, toda opressão, tudo aquilo que Satanás está tentando colocar contra a sua vida. Jesus está dizendo: eu continuo tendo todo o poder, e eu te faço vencedor sobre toda a obra de Satanás, sobre toda a obra do maligno. Marcos termina dizendo que nós pisaríamos serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos faria mal algum. Quem crê nessa promessa? Irmãos, e ele continua no capítulo 5, falando que Jesus tem poder sobre as enfermidades, por piores que sejam. É o fato que nós vamos agora falar. Então deixa eu pular só para lembrar-lhe o que tem no final. Jesus tem poder sobre o maior inimigo que o homem tem enfrentado até hoje. A Bíblia diz que ele vai ser o último a ser vencido. É a morte. Jesus vai à casa daquele homem, Jairo, e a filhinha dele já estava morta. Jesus chega lá, o pessoal chorando, lamentando, e ele diz assim: ela não está morta, mas dorme. O que Jesus estava querendo dizer que a mesma dificuldade que ele teria para ressuscitar alguém é a mesma dificuldade que qualquer um de nós teríamos para acordar alguém que estivesse dormindo. Ou seja, não há nada que Jesus não possa fazer. A morte, ela tem que baixar a sua face aterrorizante diante do poder de Jesus. E Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, levanta, menina. E a menina levantou e começou a andar. Jesus tem poder sobre as dificuldades, os perigos da vida. Jesus tem poder sobre as ciladas, as opressões malignas. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Mas ele encerra o capítulo 5 de Marcos, mostrando que ele tem poder até sobre a morte. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus de Nazaré. Ele seja louvado e engrandecido nessa noite em nome de Jesus. E nesse capítulo, irmãos, nós lemos sobre a história dessa mulher com uma terrível enfermidade, uma enfermidade prolongada. Irmãos, 12 anos padecendo de uma mesma situação. A Bíblia diz em Provérbios que uma esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, veja bem, irmãos, a pessoa 12 anos padecendo de uma mesma condição, e diz a Bíblia, indo a pior. Era para aquela mulher estar assim prostrada, arrasada, arruinada. Tanto tempo vivendo uma experiência terrível como essa. Além de prolongada, era uma dificuldade, era uma enfermidade crônica. A Bíblia diz que mesmo ela procurando médicos, ela estava indo cada vez mais a pior. O quadro dela não estabilizava. Não é aquela coisa de dizer assim: ó, está estável, está se mantendo, está bem. Não, a Bíblia diz que ela ia cada vez mais a pior. Ela piorava a cada dia que passava. Irmãos, é uma expectativa terrível. Para quem já esteve em um hospital, ou para quem já teve algum parente internado, aquela expectativa do boletim no final da tarde, é a pior expectativa que nós podemos ter, porque a gente vai esperando, quem sabe, uma notícia, pelo menos dizendo assim: está bem, ele não piorou, não melhorou, mas continua estável. Não, irmãos, mas e quando chega dizendo assim: está pior? Irmãos, essa mulher, todo dia, todo boletim médico era de que ela estava pior. Uma doença, além de tudo, debilitante. Irmãos, todo mundo sabe o que a perda de sangue ocasiona no corpo humano. Nós vemos aqui uma mulher sem vida. O sangue é vida. E essa mulher perdendo cada dia mais sangue, uma mulher anêmica,
uma mulher pálida, uma mulher magra, uma mulher sem forças. Irmão, se você for olhar, eu uma vez fui doar sangue, e era um sábado, eu parei o carro no estacionamento, bem perto, eu achava que ia ser uma coisa simples, e eu doei sangue, e o moço que fez ali o trabalho da coleta, ele disse assim: o senhor está como? Veio de metrô? Eu disse: não, vim de carro. Ele disse: não pode dirigir. Não pode dirigir. E eu fiquei pensando, o estacionamento vai fechar daqui a pouco. Como é que eu não vou? Meio-dia, 1h, o estacionamento fecha. Eu tenho que voltar. Eu disse: não, tranquilo. Irmãos, eu fui dirigindo e eu confesso que eu tive que parar. Eu dormi. Eu parei o carro na rua e eu dormi dentro do carro. A fraqueza foi tão grande, eu esperava que fosse dar conta, fosse uma coisa tranquila. E olha que eu comi o sanduichinho depois, viu? Mas não resolveu. Irmãos, agora imagine uma mulher 12 anos perdendo sangue. Uma mulher estava num estado terrível. Um sentimento, quem perde sangue vai ver os sintomas, é a anemia, é a palidez, é a falta de ar, é o cansaço em tudo que faz. Imagina uma mulher, uma zumbi, uma morta-viva perambulando, naquela época era essa mulher. Além disso, uma doença muito embaraçosa. Por quê, queridos? Porque não afetava apenas seu físico. Se você for ler os preceitos da lei em Levítico 15, sobre a mulher que tivesse um fluxo de sangue contínuo, a sua própria menstruação mensal já fazia com que aquela mulher tivesse algumas restrições. Por exemplo, no seu período menstrual, ela não poderia ir para o templo. Bacana, depois que ela passasse o período menstrual, ela voltaria. Agora eu pergunto, quando que essa mulher voltou? 12 anos, sem poder adorar ao Deus dela no templo. Ela não podia. Irmãos, além disso, ela não podia ter relacionamentos. Se ela fosse casada há 12 anos, o seu marido não tinha nada com ela. Se ainda estivesse com ela, e se ela fosse solteira, toda esperança de casar, 12 anos já foi. Não tinha. Aquela mulher, irmãos, era alguém que não podia estar com os outros. Por que ela vai por trás de Jesus? Para que ninguém a visse. Para que ninguém... Era quase uma condição igual a de um leproso. Então, uma doença constrangedora. Se ela sentasse, primeiro que não podia chamar ela para fazer visita. A gente viu que o impacto da pandemia trouxe, esse isolamento. Foi terrível ou não? Foi horroroso. Agora você imagina 12 anos de isolamento. Se ela sentasse em alguma cadeira, na cama de alguém, aquela cama estaria imunda cerimonialmente. Algumas coisas precisariam ser descartadas, jogadas fora. Não dava nem para dizer, não, vamos lavar, não dava. A lei condenava, é impura. Irmãos, que condição triste, além de tudo empobrecedora. Porque a Bíblia diz que se essa mulher tinha algum recurso, já tinha ido embora. A Bíblia diz que ela despendeu tudo o que ela tinha. Ela não ficou com nada. Todo o tratamento que aparecia, ela ia lá, ela investia, só que ela não tinha resultado. E isso lhe custou o gasto de todas as suas reservas financeiras. Aquela mulher estava falida, estava pobre. Veja que não era somente uma questão de uma enfermidade, era mais do que isso. Envolvia sua vida religiosa, envolvia sua vida sentimental, envolvia sua vida financeira e também a sua saúde. Irmãos, que situação triste e trágica essa mulher agora apresenta. Só que, queridos, veja bem, 12 anos, tentando todas as soluções, indo para todos os médicos, se dizia assim, tem um fulano que mora em tal lugar, ela ia, irmãos, e tudo se resolve com um
bastou-te. Tudo se resolve com um toque. Às vezes a gente complica. Jesus quer simplificar algumas coisas na vida da gente. Às vezes a gente está gastando tanto tempo, tanto dinheiro, tanta coisa para lá e para cá. E um toque é suficiente para resolver a nossa condição. Você crê nisso, querido? Mas era um toque diferenciado, porque você leu comigo no verso de número 24, que a multidão comprimia. Ei, se o problema lá fosse coronavírus, estava todo mundo com problema, porque a aglomeração estava grande. Estava todo mundo comprimindo Jesus. Você já imaginou a cena? Irmãos, eu imagino Jesus cercado de pessoas, mas também eu imagino os discípulos tentando dar uma folga para o mestre, fazendo tipo que um cordão de isolamento, para ele não ser esmagado, mas a expressão que é usada é que ele era comprimido. Então, quantas pessoas estavam tocando em Jesus ali? É tanto que quando ele pergunta quem me tocou, Pedro diz assim: Jesus, sério? A multidão te aperta? Tem gente te tocando, esbarrando em você, Jesus, por todo lado, e o Senhor está perguntando quem te tocou. Não dá para saber isso não. Essa pergunta que o Senhor fez para a gente, não dá para ter resposta não. Olha, tem gente cercando o Senhor. Ele disse: mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu dínamos, de mim saiu virtude. Irmãos, aquela mulher não apenas esbarrou em Jesus, aquela mulher tocou com um elemento que diferenciou ela de todas aquelas centenas e centenas de pessoas. Era como que um fio condutor. Sabe, aquela mulher estava descapada, é um fio descapado. Se você colocar um fio descapado numa tomada, o que é que vai acontecer? A energia vai vir de lá, mas vai refletir sobre quem estiver segurando aquele fio. Ele não está isolado. Aquela mulher foi assim. Ela foi ali totalmente aberta. E ela toca em Jesus pela fé. E o poder sai de Cristo e passa para o corpo enfermo daquela mulher. No toque! Irmãos, que a gente seja como esse fio descapado hoje, amém? Para que a gente possa receber o poder que vem dele, que vem do trono dele, e que esse poder nos toque, nos cure, nos sare, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser um fio encapado não, irmão. Eu não quero ser um fio todo isolado não, em que o poder não passa para mim. Eu quero que essa virtude me toque nessa noite, e te toque também nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Que fé poderosa dessa mulher. Mas se você percebeu, algumas coisas chamam a atenção da gente nesse quesito fé. Primeira coisa, que nasce de um desengano. O verso 26 é claro, irmãos, que ela padecera. Não está dizendo que ela consultara, ela padecera. Não era consulta, era um sofrimento para aquela mulher. Era um sofrimento de tentar mais uma vez e sair de lá desenganada. Era o sofrimento de ser submetida a vários tipos de medicações e não resolver nada. Irmãos, a expressão é que ela estava sofrendo até em ir se consultar. Imagine, irmãos, aquela mulher ter que viajar anêmica, fraca, cansada, ter que sair para ir para mais uma consulta, e mais um remédio, e mais um tratamento. E ela estava ali, irmãos, realmente sofrida, desenganada, diz assim, sem contudo nada aproveitar. Presta atenção, tem medicamento que pelo menos é um paliativo, sim ou não? Aproveita alguma coisa. Talvez não cure, talvez não resolva, mas alguma coisa ele ajuda. Está com um problema lá, uma dor de cabeça. A gente sabe que aquilo pode não ser uma simples dor de cabeça, mas uma dipirona vai ajudar alguma coisinha, vai ou não vai? Vai ou não vai, irmão? Mas aqui está dizendo que ela não aproveitou
É o texto que está dizendo. Nada aproveitou, nada. Irmão, pelo amor de Deus, nem para aliviar um diazinho sem sangrar, um diazinho mais forte, mais viva, um diazinho mais se sentindo assim, eu estou aqui. Não, irmão, não aproveitou. Uma fé que nasce na escuridão, uma fé que nasce no sofrimento, uma fé que nasce no desengano. E essa mulher é uma guerreira. Irmão, pelo amor de Deus, essa mulher de tirar o chapéu para ela. Porque não era uma pessoa que cruzou os braços diante da situação. Não era uma mulher que ficava, vida, vou morrer mesmo, estou nem aí, vou me acabar, eu vou desistir de tudo. Não, irmãos, o que apresentasse para ela, ela estava indo atrás. Diz que ela padecera muito à mão, diz aí, de vários médicos. Ou seja, ela não desistia. Ela ia atrás, ela enfrentava, ela queria viver, ela cria num momento diferente na vida dela, era uma mulher de fé. Mesmo ainda sem o contato com Jesus, mas uma mulher que cria que poderia ter uma vida melhor, do contrário, ela teria desistido de tudo. Irmãos, que aspecto importante de alguém que está passando por dificuldade, é o fator da perseverança, de não desistir, de ir atrás, de não se entregar, de tentar, de se arriscar. Quem me garante que vai dar certo? Ninguém me garante, mas eu vou tentar. Irmãos, eu imagino que isso era visto pelo Todo-Poderoso. Deus via essa qualidade na vida daquela mulher, uma mulher que não desistia, uma mulher que insistia, e tantas vezes, irmãos, uma coisinha pequenininha na vida da gente. Há uma prova que a gente fez e não passou, há uma situação que a gente tentou e não conseguiu, a gente abre mão, a gente desanima. A gente diz assim, isso aí não vai dar certo não. Ei, irmão, vamos nos inspirar na história dessa mulher, uma mulher perseverante, uma mulher que não se entregava, uma mulher que tentava quantas vezes fossem necessárias, mesmo padecendo, mesmo ali com um olhar fundo, mesmo sem força, mas estava ainda aquela mulher buscar um recurso. No desengano nasce a fé dela. Na escuridão nasce a fé dela. E nesse momento que ela se vê sem saída, sem dinheiro, é que a fé dela desponta, irmãos. Enquanto a gente tem recursos, a gente faz alguma coisa. Mas quando os recursos se acabam, é aí que Deus prova que quem faz é Ele. É aí que Deus nos mostra de que quando vai tudo embora, Ele continua conosco. E essa palavra é justamente para aquela pessoa que se encontra assim, numa situação de já ter tentado de todas as maneiras, seja em qual área for. Eu quero dar essa palavra para você que está aqui hoje, porque ela foi para mim também. E eu sei que para você que está nos acompanhando, não importa quanto nós já tentamos, e talvez tenhamos chegado na última estação. Uma vez eu vinha do centro de Belo Horizonte e eu estava com muito sono, e eu dormi. Eu devo ter dormido lá pela Calafate, eu não sei. Eu sei que alguém me balançou e eu acordei, e a pessoa disse assim, você chegou na última estação. Já é do Eldorado, você tem que descer. Talvez você tenha chegado na última estação, e você se veja sem recurso, você se veja sem possibilidades. Aleluia, você ainda tem a maior de todas as esperanças, você ainda tem o maior de todos os recursos, e esse é Jesus. Ele não falha, Ele continua fiel, e Ele está ali para aquela mulher, Ele está ali dizendo para ela, tenta mais um pouco, agora numa outra direção, tenta comigo, amém? Levante sua mão e diga, Jesus, o Senhor é.
e continuará sendo a minha maior esperança. Aleluia! Irmãos, além de uma fé que nasce no desengano, a fé dessa mulher é interessante porque é uma fé reflexiva. Olha o verso 28, o que é que diz? Ela dizia para quem, irmão? Não tinha ninguém para ela conversar. Ela dizia para ela. Essa atitude de falar consigo mesmo, para algumas pessoas pode ser doidice, mas para outra pessoa é reflexão, o nome disso. A gente fala com a gente mesmo, a gente pensa, a gente reflete. Irmãos, fé é refletir também. Alguns dizem que fé é um salto no escuro. Quem já ouviu falar disso? É uma incerteza. Fé, irmão, fé nunca foi incerteza. Hebreus capítulo 11. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Então a fé dessa mulher era uma fé reflexiva. Ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente, olha o que diz o verso de número 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia com ela. Mas o que levou essa mulher a dizer isso para ela mesma? Senão o fato de que ela ouvira falar de Jesus. Irmãos, preste atenção, uma multidão estava acompanhando Jesus. Jesus já tinha resolvido o problema do mar. E isso daí chegou aos ouvidos de todo mundo, porque não era somente o barquinho de Jesus. A Bíblia diz que outros barquinhos estavam lá e viveram a tempestade também. Então, certamente, todos os outros que estavam nos outros barquinhos foram contar o que acontecera no mar. Olha, a gente ia morrer, de hoje a gente não passaria, mas Jesus, ele levantou, e no meio da tempestade, ele disse assim: vento, mar, acalma-te. Irmãos, isso daí correu, e como se não bastasse, o fato de que aconteceu lá do outro lado, lá em Gadara, chegou lá também. Meu Deus! O homem, sabe, o doidão lá de Gadara, o do sepulcro, o endemoniado, está liberto e está dando testemunho. O homem foi um missionário, irmãos. Ele disse: Jesus, eu quero ir com você. Jesus disse assim: não vai não. Você vai ficar aqui, você vai para a tua casa e vai anunciar aos teus tudo que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. A Bíblia diz que aquele homem passou a pregar, a dar o testemunho em toda Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades. Olha o alcance desse homem. Então essa mulher certamente refletiu: esse homem aqui não é qualquer um. Esse homem faz coisas que ninguém faz. Se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Irmãos, é uma fé reflexiva. Toda vez que você e eu ouvimos um testemunho, não é somente para a gente dizer aleluia, amém, não, é para a gente dizer assim: uau, Jesus continua o mesmo, Jesus continua operando coisas extraordinárias, Jesus continua vivo, Jesus continua poderoso, e aquilo alimenta a nossa fé, e a gente reflete sobre aquilo. Só que tem gente que ouve testemunho e fica triste, porque diz assim: aconteceu só com ele, foi. Não aconteceu comigo não. Por que Deus? Por que só com ele? Oh, cabeça pequena. Meu irmão, aquilo é para dar uma impulsionada na nossa fé. Aquilo é para nos sacudir e dizer: ei, o mesmo Deus que operou na vida dele, opera na vida daquele e opera na minha vida também. Amém, irmãos? É para a gente pensar assim: Ele pode fazer isso e muito mais na minha vida. Você crê nisso, querido? E essa mulher refletiu nisso e resolveu agir. Irmãos, toda reflexão de fé deve levar a gente a uma atitude de fé. Se eu estou pensando, Deus está me falando e eu estou ali gerando algo no meu coração,
em Deus, na palavra, uma verdade da palavra está sobressaltada no meu coração e o Espírito Santo está me fazendo pensar mais sobre aquilo, refletir mais sobre aquilo, é um forte indício de que Ele espera uma atitude nossa. Quando eu vejo que, irmãos, Deus está falando conosco sobre uma busca maior, e que Ele quer se revelar a nós, e que Ele quer se manifestar a nós, e aquilo vem ao meu coração, e eu fico refletindo, irmãos, se eu não sair da reflexão, e for para a ação, para a atitude, é uma reflexão morta. Tem que me levar para a atitude. Se Deus está me falando sobre a necessidade de ajuda, sobre a necessidade de estender a mão, sobre o papel do cristão, de ser sal, de ser luz, e eu fico ainda de braço cruzado, aquela reflexão não valeu de nada. A nossa reflexão tem que ser como a dessa mulher. Ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curado. E a Bíblia diz que ela foi. Amém? Ela não ficou lá só pensando, a minha vida ia ser tão diferente se eu orasse mais, pastor. A minha vida ia ser tão diferente se eu lesse mais a Bíblia. A minha vida ia ser tão mais diferente se eu estudasse mais. A minha vida ia ser tão diferente se eu tentasse mais. A minha vida ia ser tão diferente se eu perdoasse mais. Irmãos, e se a gente só pensa e não faz nada, nada irá acontecer. Nada irá mudar, eu preciso refletir e agir. Diga comigo, refletir e agir. Mais uma vez, refletir e agir. Diga para quem está perto de você, diga, meu irmão, refletir e agir. Reflexão é um processo interno, ação é um processo externo. Além de ser reflexiva, a fé dessa mulher era uma fé determinada. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás, tocou-lhe a veste. Irmãos, essa mulher precisou vencer obstáculos, sim ou não? Primeiro dela mesma. Se era uma mulher que perdia sangue há 12 anos, essa mulher não estava no seu vigor. Essa mulher não estava cheia de vida. Essa mulher não estava poderosa, né? Aquela mulher assim, do salto, e indo até Jesus, dá licença, povo. Não, irmãos, aquela mulher está moribunda. Aquela mulher está cansada, está sem ar, está pálida, está sem ferro. Aquela mulher está anêmica. Aquela mulher tem que vencer seu próprio cansaço, seu próprio corpo, seu próprio peso. Além de tudo, tinha uma multidão comprimindo Jesus. Não tinha espaço para ela. Por onde ela olhava, por onde ela planejava, tinha gente. Por onde é que eu vou? E além de tudo, tem 12 homens, 12 jagunços ali cercando Jesus. Não vou conseguir chegar dentro. Se eu chegar, eles vão me tirar de lá. Irmãos, aquela mulher não quis saber, ela disse, eu vou. E ela se determinou a ir, ela venceu a multidão, ela venceu a própria condição dela, e além de tudo, se ela fosse descoberta, ela estaria numa dificuldade grande, ela poderia ter sido descoberta, mulher do fluxo, você sabe que você não pode estar aqui, tira essa mulher daqui, ela não poderia ser descoberta, por isso ela vai por trás, mas nada impediu ela ir. Irmãos, às vezes a gente se cerca de justificativas para não fazer nada. A gente se cerca de desculpas, é o calor, é o frio, é a minha condição financeira, eu não vou dar conta por causa da minha esposa, é o meu filho que ainda não. Irmãos, a gente vai ter sempre um empecilho. Mas se a gente tiver um coração determinado, a gente vai romper com qualquer dificuldade em nome de Jesus. Naquele dia a gente não vai, eu gostei de uma palavra que eu ouvi esses dias do pastor Jeremias Pereira da 8ª Presbiteriana. Irmãos, eu achei aquilo interessante. E ele dizia assim, irmão, tem muita gente que antes da pandemia dizia assim, eu não tenho tempo para orar, nem para orar em família. Não temos, pastor, não temos tempo para reunir família para orar, não tem. Cada um está numa hora, está num canto, o outro está em outro, e a gente nunca consegue estar todo mundo junto para orar. Aí Deus faz assim, então vou mandar um missionário
um missionário chinês chamado coronavírus. E Deus chama um missionário lá da China. E ele diz assim: põe o povo para orar em casa. Aí o missionário da China veio e colocou todo mundo dentro de casa. E a gente agora tinha tempo para orar. Só que muitos foram para séries, foram para a televisão, foram para o Netflix, foram ganhar o tempo com outras coisas. E aí vai chegar naquele dia que Jesus vai dizer assim: missionário chinês. E ele vai apresentar-se e dizer: Deus, eu tentei. Eu tentei colocar o povo para orar. Eu tentei colocar o povo dentro de casa, mas o povo não quis saber de orar, não. Não quis, não. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa interessante, porque, de fato, a gente se cerca de tantas dificuldades, de tantas justificativas, e naquele dia não vai ficar nenhuma de pé, porque o que faltou não foi tempo, o que faltou não foi dinheiro, o que faltou não foi oportunidade, o que faltou foi determinação. O que essa mulher tinha e sobejava: ela não tinha saúde, ela não tinha dinheiro, ela não tinha amigos, ela não tinha marido, ela não tinha nada, mas ela tinha determinação. E ela disse: eu vou e vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Irmãos, a gente precisa ser mais determinado do que diz respeito às coisas de Deus. A gente precisa levar as coisas mais a sério, dizer: eu vou e nada vai me impedir, e eu não vou ficar com desculpas, porque, irmãos, a gente não vai ter desculpas diante do Senhor. Uma fé determinada, uma fé que estabelece contato com Jesus. Olha o verso 28, ela tocou-lhe a veste. Que coisa simples. Irmão, não tem dificuldade nisso. Ela queria Jesus. Ela tocou nele. Tem gente que prefere se manter à distância, né? Tem gente que prefere não ter contato com a fé. Eu já ouvi gente até dizendo, irmão, que não lê a Bíblia porque tem medo de ficar doido. Eu nunca vi isso, irmão, que Bíblia deixa alguém doido. Só se for doido de amor por Jesus. Mas doido, irmãos, é se a gente não lê. Doido é aquele que se afasta. Doido é aquele que se separa de Jesus. A gente precisa ir para Ele, é correr para Ele, é ir ao seu encontro. Aquela mulher rompe com a distância e a gente precisa se aproximar. A gente precisa ir para mais perto. E ela poderia ter dito assim: não vai dar para tocar em Jesus, mas eu vou tocar em Pedro. Ou então vou pedir para Tiago me tocar. Ou quem sabe o João está muito perto de Jesus, olha, para onde Jesus vai, ele leva João. Eu vou tocar nesse João, eu vou pedir para algum deles me tocarem. Não, irmão, ninguém substitui Jesus. Ninguém ocupa o lugar dele. Eu quero é ser tocado por Deus. Tem gente que vai a lugares esperando que homens lhe toquem. Irmão, quem vai a lugar esperando ser tocado por homem pode voltar, e eu vou dizer com certeza, vai voltar decepcionado, vai voltar frustrado, porque a expectativa estava no homem, e o braço do homem é braço de carne, é falho, é fraco, mas se a minha expectativa está nele, irmão, aleluia, ele pode usar até uma criança como Luquinha ali, ó, para tocar na nossa vida, porque não é ele, não sou eu, não é você, não é ninguém, é Jesus. Amém, queridos? E ela foi para tocar nele, ela foi para se aproximar dele. Querido, vá até Jesus, vamos até Ele, não vamos perder tempo com outra coisa, vamos gastar tempo com Ele, vamos gastar tempo na sua presença, não é gasto na verdade, vamos investir o nosso tempo com Ele, na presença dEle. Ele nos satisfaz, Ele nos preenche. Uma fé sincera. Irmãos, que mulher extraordinária. Olha o verso 33, olha o que diz a palavra. Depois de tocar, ela sentiu estar curada. Jesus para. Irmão, se Jesus para, todo mundo
parou. Então imagina aquela multidão, aquele tropel que o Bartimeu ouviu de longe, o barulho da multidão caminhando, o barulho para. Imagina aquele silêncio tomando conta daquela cena. Podia-se ouvir um lenço caindo no chão. Todo mundo calado e Jesus diz assim: quem me tocou? Aquela mulher disse assim: e agora? Eu já vim por trás para ninguém me ver. E agora ele parou e está procurando. E disse que Jesus olhava ao redor. Quem me tocou? Mesmo Pedro dizendo assim: Jesus, ninguém aqui, todo mundo te aperta, deixa isso para lá, vamos continuar. Jesus não ia sair dali sem saber quem era. E ele fica esperando. E aquela mulher sabia que não podia se esconder. Jesus para, todo mundo para. E ela diz, o verso de número 33, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmão, a gente precisa ter uma fé sincera. Aquela mulher não escondeu nada. Eu não imagino, o testemunho dela foi dado todo ali, naquele momento. Eu imagino ela contando 12 anos de frustrações. Ela declarando, até gente que não sabia, mas ela disse: eu sim, era uma mulher impura. A minha condição me tornava impura. Eu tinha um fluxo ininterrupto de sangue. Imagina, irmãos, que não foi fácil para aquela mulher abrir o coração e expor a dor. Tem gente que tem uma dor tão latente aqui dentro, que quando toca no assunto, às vezes de uma traição, às vezes de uma decepção, de um abandono, de um abuso, começa a chorar porque a dor ainda está lá. E muita gente diz assim: eu não quero nem tocar nesse assunto. Mas aquela mulher, diz a Bíblia, que ela declarou-lhe toda, não foi parte, foi toda a verdade. A dor foi exposta, a vergonha foi exposta, mas ela tinha uma fé sincera. Ela sabia que mais do que uma cura física, o que estava acontecendo ali era uma cura na alma dela. Era uma cura no interior dela. É tão interessante, irmãos, que ela faz uma coisa que a Bíblia já disse para a gente fazer. A Bíblia diz que Jesus fala: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. A nossa fé, ela precisa ser manifesta publicamente. Aquela mulher, ela publicamente expõe a fé dela. Porque o que levou ela até Jesus foi a dor, mas também foi a fé. Então ela conta tudo o que aconteceu com ela, e ela não diz assim: Jesus, eu posso marcar um horário? Uma particular nossa? Aí eu te conto tudo. Depois que o Senhor ressuscitar a filha do Jairo, eu te conto o que aconteceu, mas diante de todo mundo aqui, tem que ser publicamente. A nossa fé não pode ser uma candeia colocada debaixo da cama, irmão. A nossa fé não pode ser uma fé que se esconde. Ei, se a gente tem amigos no trabalho que até hoje não sabem que a gente é crente, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Se os nossos vizinhos até hoje não sabem da nossa fé em Jesus, se os nossos parentes, eles não sabem que a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem alguma coisa errada acontecendo. Nós precisamos, assim como essa mulher, expor a nossa fé para as pessoas.
Não podemos esconder, não podemos guardar. Diga comigo, eu não posso guardar. Não, vamos dizer melhor, vamos lá. Diga, eu não posso guardar o que Jesus tem feito por mim. Amém, querido? A Bíblia diz que a gente foi chamado para contar as grandezas do Senhor, para manifestar o que Ele tem feito por nós. Ei, meu irmão, você não pode esconder o que você é. Não pode esconder, não pode guardar o que Jesus é na sua vida. Ela contou toda a verdade. E para findar, irmãos, o resultado dessa fé. Olha o 34 comigo. E ele lhe disse, depois que ele ouve tudo, ele diz assim: filha. Irmãos, eu acho isso tremendo, porque o primeiro resultado aqui foi mais do que um resultado no corpo dela, foi na alma dela. Filha, presta atenção, vê se você consegue conectar o que estava acontecendo ali. Jesus estava cercado de uma multidão, porque ele estava indo socorrer uma menina que era filha de um homem influente, de 12 anos de idade. Jairo estava com certeza dizendo: Jesus, vamos mais rápido. Jesus, vamos mais rápido, pelo amor de Deus, vamos aumentar o passo. Vamos, minha filha está quase morrendo. Minha filhinha, e ele chama ela de filhinha. Minha filhinha está quase morrendo, vamos lá, Jesus. E aí Jesus para, irmão. Presta atenção, quanto tempo você acha que durou essa pausa? A mulher toca em Jesus, a mulher é curada, a mulher se esconde. Jesus para, todo mundo para, Jesus pergunta quem me tocou. E fica procurando, porque ela não se manifestou de primeira. Até o momento que ela toma coragem e diz assim: ei, estou aqui, Jesus. E declara toda a verdade para Jesus. Se é toda a verdade, irmãos, eu não imagino um testemunho de 2 minutos. Concorda comigo? Quanto tempo Jairo ficou esperando Jesus? O tempo necessário para a filha dele morrer. A filhinha de 12 anos. Mas antes que Jairo viesse dizendo assim: Jesus, você não deu atenção à minha filha de 12 anos. Jesus se antecipa, como se dissesse: eu parei para dar atenção à minha filha, que 12 anos estava sofrendo. Irmão, aquela mulher deve ter... Agora ela ficou poderosa. Agora ela ficou bem. Não era uma qualquer. Filha, que termo carinhoso. Quanto tempo aquela mulher não recebia um abraço? Quanto tempo aquela mulher não recebia um coração simpático e empático? Quanto tempo aquela mulher não recebia uma palavra? E agora ela ouve Jesus dizendo: filha, vá em paz. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Filha, vá em paz. Tem 12 anos que você não sabe o que é ter paz. Irmão, a gente vive num tempo que a gente precisa dar glória a Deus, é ou não é? Hoje a gente tem filho e a gente louva a Deus pelas fraldas descartáveis. Sim ou não? Aleluia. Sujou? Jogou. É ou não é? Você é do tempo do varal cheio de fralda? Mas eu fico pensando, meu Deus. Imagina um menininho espirrou, soltou, lavou. Mais uma fralda no varal, não é, irmã Celinha? Aquele varal lotado, só tem fralda, ninguém mais suja a roupa em casa, só tem fralda suja. De pano. E naquela época? Não tinha absorvente. 12 anos, de dia e de noite
e de dia. Aquela mulher não tinha paz. Não era somente pelo incômodo, era pela fraqueza, era pelo distanciamento que as pessoas agora tinham que ter dela. É por ela não mais pisar na casa de Deus. Irmãos, aquela mulher não tinha paz. Mas Jesus olha para ela e diz assim: filha, vai em paz. Agora você tem paz. Está livre, totalmente livre do teu mal. Vá em paz. Meu irmão, que cura. Veja, iria tudo ter acontecido. Irmão, e quem sabia, aquela mulher, a nossa vizinha, aquela que a gente não recebe em casa, agora estava com a ficha limpa. Ei, vamos tomar um cafezinho já tarde? Você pode contar para a gente o que Jesus fez na sua vida? Quantos convites aquela mulher passa a receber agora para ir visitar o netinho, o sobrinho que nunca viu, ou o vizinho que nunca teve condições de visitar. Irmão, aquela mulher agora tinha paz e estava livre daquele mal. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento nessa noite. Fecha os seus olhos. Eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa noite. O que Deus está esperando de nós hoje? Você diz assim: pastor, eu preciso de um planejamento. Irmão, aquela mulher só tocou um toque. Um único toque. Resolveu 12 anos de um intenso problema de enfermidade. Um toque. Tudo se resolveu. O que Deus está esperando de nós? Irmão, tem muita gente que aperta e pouca gente que toca. Muita gente que vem para a igreja, mas só está apertando. Uns vêm por curiosidade, outros vêm por amizade, mas uns vêm para tocar em Jesus. Eu espero que você tenha vindo aqui hoje para tocar em Jesus. Eu queria que você começasse a falar com Deus nesse momento.